Como é que vocês viam Paranhos, aqui esta escola? Qual era a imagem que havia da escola de Paranhos, o que é que isso fazia? Eu posso falar por mim, não tenho ideia, mas acho que, mesmo relativamente à escola, é uma visão positiva. Primeiro, em termos da continuidade dos miúdos, eles estavam bem também cá, vinham bem para cá. Houve casos complicados que nós tínhamos e depois que se mantinham aqui e com menos o que acontece um bocado com os miúdos do primeiro ciclo, mesmo ouvidos, não é? Quando passam para o segundo ciclo é uma mudança muito grande, há uma quantidade de professores, uma quantidade de miúdos, um espaço que eles controlam e que não têm o mesmo controle sobre eles. Portanto, havia situações problemáticas, mas de uma maneira geral eu acho que foi uma visão muito positiva. E depois até porque a equipe também era super dinâmica e rapidamente criou condições para eles estarem bem. Portanto, acho que isso que foi... Mas havia alguma ligação entre António Cândido e o trabalho que se fazia aqui? Em termos de contactos, quer dizer, as pessoas conheciam-se, não é? Basicamente, porque também éramos poucos. Sim. Mas, para além disso, havia iniciativas conjuntas? Não sei. Não estou a lembrar. Não, eu acho que o nível dos contactos que haviam eram a níveis de questões relacionadas com os miúdos, não é? Portanto, assim, embora houvesse sempre havia a preparação para eles um acompanhamento próximo. Havia a preparação para eles virem. Normalmente havia reunião e vinha o relatório dos miúdos e tal. Portanto, havia alguma preparação. E depois havia o acompanhamento dos miúdos que estavam em internato e que nós mantínhamos como encarregados de educação. Havia acompanhamento. Depois, atividades conjuntas, eu não me estou a lembrar, lembra-se? Não, eu não me lembro se vocês, por exemplo, participaram naqueles primeiros cursos que houve de língua gestual, até com os pais da Joana Coutinho. Não sei se chegaram a vir, se não. Nós tínhamos lá. Nós tínhamos lá nessa altura. Nós começamos a fazer em 80, começámos os cursos lá em António Cândido. Foi, portanto, tínhamos semanais, tínhamos cursos semanais, sim. E com a Lourdes também cá. A Lourdes começou em António Cândido, acho que foi a fazer formação, vinha de Coimbra dar-nos formação desde cedo. Portanto, penso que não houve essa ligação. Ok. E mas agora? Era uma escola muito, eu acho, pelo menos a ideia que eu tenho, vocês aqui acompanhavam muito as crianças também, aqui, e eram muito próximas também em relação aos miúdos e tudo. Acho que sim, havia uma imagem positiva, quer dizer, uma resposta positiva, eu acho que sim, eu sinto isso, mas acho que era geral, uma resposta positiva e como digo, quer dizer, dinâmica, rapidamente as condições foram ótimas para eles. Claro que as primeiras queixas que eles tinham logo quando chegavam é que depois havia falta de intérpretes. Era o problema do que não havia nada. Era sempre, não é? Às vezes eles não nos percebiam. Não havia mesmo intérpretes, havia as intérpretes que tinham as pessoas que tinham aprendido com os seus próprios pais, não é? Portanto, eram as intérpretes, as únicas intérpretes que existiam. A Amélia, mas a Amélia nem trabalhava cá. Pois. E a Lourdes, que não é intérprete, que é surdo. Sim, e agora, como é que vocês acham que está a educação de surdos? Afastaram-se? A Olga afastou-se completamente? Sim, afastei. A Cristina continuou com mais ou menos, eu também, como já neste momento já não faço serviços de interpretação, também ando um bocadinho afastada, mas, e claro, o meu trabalho lá em António Cândido agora também não tem nada a ver com isso. Mas a ideia que eu tenho neste momento, pelo menos daquilo que eu vou-me apercebendo, é que neste momento os jovens que estão nas escolas têm mais alguma dificuldade no português. Pronto, embora, claro, a gente sabe que a língua gestual é a primeira língua deles, mas têm muita dificuldade em saber aprender bem o português escrito. Isso é uma das coisas que não só eu, mas toda a comunidade sobre a que eu vou tendo contacto, que se nota isso. Não sei se
alguma forma de reverter ou não. Pronto, mas de resto, acho que sim. Calma, eu entretanto lembrei-me que não tenho acompanhado de facto, mas voltei meia, vou estando, quando encontro, vou estando, e dá-me a sensação é que em termos do ensino superior as coisas ainda estão muito longe, ainda estão muito distantes das respostas que são necessárias. Começa a haver maior diversidade, felizmente, não é? Os miúdos querem fazer cursos diferentes, que é uma grande coisa, significa que estão maduros e com capacidade para. E as respostas ainda são muito. Mesmo a legislação, as pessoas não conhecem, há muitos obstáculos, é muito difícil. Depois acredito que isto tem a ver também com as dificuldades do nosso país, mas acredito que seja difícil conseguir pôr uma intérprete com cada criança, com cada jovem que está em cada faculdade, não é? Acredito que haja algumas dificuldades efetivas, mas é uma resposta muito precária ainda para a maior parte dos surdos, penso eu. Acho que é onde se sente a maior lacuna. A nossa intenção também é esta. Nós pertencemos a uma geração que daqui a algum tempo vai deixar de estar nestas coisas. E as gerações mais novas não passaram por muitas destas coisas, não vivenciaram muitas destas coisas. E eu penso que é importante que tenham a noção de que, e na primeira pessoa, de o que é que existia, como existia, as dificuldades que tiveram, etc. Porque até, às vezes, não se vá a cair nos mesmos erros. Porque às vezes propõem-se, eu já vi propor coisas que se diz assim, está bem, a gente já experimentou isso, já viu que aquilo não dá. Não é? E parece-nos que é importante resgatar esse percurso da memória para que depois se consiga perceber, primeiro, dar também o valor, o seu devido valor às pessoas que passaram por diversos sítios e que vivenciaram e que batalharam muito para que hoje se tenha uma educação um bocadinho melhor do que em alguns casos que era antigamente. E depois para que as pessoas conheçam também. Pois, exato. Que sirva de modelo para, ou de reflexão para as coisas que vêm a seguir. Acho que foi uma boa ideia. Obrigado mais uma vez. Obrigado a nós. Obrigado a nós.